Olá pessoal, retomando então nosso curso em Tecnologia de Aplicação, hoje vamos falar sobre um novo assunto, sobre os tipos de pulverizadores. Na verdade é um tema de certa forma breve, para a gente ver exatamente quais são os tipos de pulverizadores e principalmente em qual tipo de pulverizador a gente vai focar mais, o tipo de aplicação, os equipamentos que constam, né, nesse tipo de pulverizador. Então, lembrando, o foco desse curso são os tipos de pulverizadores terrestres, tirando então os pulverizadores aéreos, que é uma outra modalidade de aplicação. E nesse foco, né, de aplicação com pulverizadores terrestres, existem, de certa forma, né, generalizando, três classificações. Duas delas estão aqui presentes nesse slide. Uma delas é o pulverizador costal, ou algumas vezes também um tipo de pulverizador chamado de semi-estacionário, muito utilizado para agriculturas em áreas menores, para utilização, por exemplo, em hortas, catação de plantas daninhas, né, para aplicação de herbicida. E essa figura abaixo, né, mostrando uma pistola, a gente acaba utilizando bastante para fazer aplicação em horticultura, em hortícolas, em regiões e culturas, né, que você vai precisar de um volume de aplicação maior, normalmente utiliza com uma pressão maior. Então são equipamentos para aplicação mais localizada, numa região com uma situação totalmente diferente do que a gente vai conversar mais adiante, que são os pulverizadores de barra. Outro tipo de pulverizador, também nessa aplicação terrestre, são os turboatomizadores, como está mostrado aqui nessas duas imagens, né? Lembrando, são só dois exemplos, mas são aquelas pulverizações principalmente utilizadas em culturas perenes, em árvores, né? Por exemplo, citros, uva, café, em outras culturas em que você precisa ter uma estrutura para pulverização desse dossel da árvore, da cultura, que normalmente já é uma estrutura um pouco maior, você precisa ter um volume de aplicação muito alto, né? Já entra um estilo de aplicação totalmente diferente do que é feito nas pulverizações terrestres, mas ainda assim é um equipamento que é muito utilizado. Hoje tem tecnologias muito novas, né, que trazem toda essa uma qualidade maior para aplicação, mas ainda assim tem uma qualidade, um tipo de aplicação muito diferente do que a gente está acostumado a ver nas aplicações terrestres de barra. Que aí a gente entra no próximo tópico, que seria o terceiro tipo de pulverizador terrestre, que são, como a gente já comentou, os chamados pulverizadores de barra, e que vai ser exatamente o foco desse curso, né, que é o que a gente vai conversar ao longo dessas aulas durante as semanas. Dentre os pulverizadores de barra, existem três grandes classificações, né? Aqui existem informações gerais, tá, pessoal? Para a gente resumir, né, de certa forma, esse tipo das características de cada tipo de pulverizador de barra. O primeiro deles são os pulverizadores chamados pulverizador montado, ou muitas vezes chamado também de pulverizador acoplado, pulverizador de 3 pontos. Qual que é a principal característica dele? Ele vai ser acoplado nos 3 pontos, né, do levante hidráulico e vai ser acionado pela tomada de potência, pela TDP. Normalmente tem um tanque aí de pulverização de 400 a 800 litros, é um pulverizador menor, até porque vai acoplado, né, no próprio trator. Uma barra aí normalmente de 12 a 16 metros, também você não tem a capacidade de ter uma barra muito grande, porque você precisa ter uma estabilidade suficiente, né? E lembrando que você está acoplado ali no trator. E também não vai conseguir velocidades muito altas, né? De 5, trabalha aí normalmente, né, de 5 a 8 km por hora em média. Saindo do pulverizador montado, a gente já tem uma outra classificação, que são os pulverizadores de arrasto. Eles são caracterizados, né, por ser tracionado pela barra de tração do trator e também acionado pela tomada de potência. Como eles já são tracionados e não montados no trator, já tem a capacidade de carregar um tanque de pulverização maior, aí um tanque de 1.000, até dependendo do modelo, até 3.000 litros. Então já é uma quantidade maior, aumenta o rendimento operacional. Também consegue trabalhar com uma velocidade um pouco maior, né, até 10 km por hora. E como já está com esse tanque maior, uma estrutura separada, você também consegue ter uma barra de pulverização bem maior, aí de 18 até 24 metros. E por fim, a última classificação, né, e considerada aí como o melhor nível hoje de qualidade de aplicação, logicamente vai depender muito de cada situação, de cada área, da quantidade de área que você tem que aplicar, por exemplo, numa safra, se você dá conta com um pulverizador menor ou maior, mas em termos de tecnologia embarcada, de todas as características, né, que vão entregar um melhor resultado, os chamados autopropelidos são o que tem esse maior nível de tecnologia. Tem característica aí, né, de deslocamento e o deslocamento e acionamento próprio, né? Então ele já não tem nada estruturado no trator,
ele mesmo já tem todo o deslocamento com uma estrutura própria, o acionamento da pulverização, a barra, tudo isso acoplado numa máquina preparada para fazer pulverização. Nessa estrutura ele já tem um tanque de pulverização bem maior, existem diversas classes ou séries, né, que vai desde 2.000 até 4.500 litros. A barra de pulverização pode chegar até 40 metros, então a gente vê pulverizadores aí no campo, às vezes nem tanto no Brasil, mas fora do Brasil a gente vê com muita maior frequência, barras de pulverização muito grandes, né, até 40 metros, é uma barra gigantesca, para quem já viu, já teve essa experiência, né? E velocidades aí também muito maior, que aí pode chegar até 35 km por hora, a gente vai ver depois quais são as faixas ideais de velocidade para trabalho, mas ele tem sim capacidade de trabalhar nessa velocidade, existem regiões que vão trabalhar aí próximo dos 30 km por hora. E aí, dentro de cada pulverizador, de cada sistema, né, de pulverização, existem vários componentes básicos que a gente fala. São os componentes que você precisa ter num pulverizador, que no caso a gente está com autopropelido, mas poderia ser qualquer tipo de pulverizador. São componentes que a gente precisa para conseguir passar, acionar todo esse sistema hidráulico e promover a pulverização, certo? Lembrando que o foco aqui vai ser o pulverizador de barra. Então aqui tem vários elementos, né? Desde o próprio manômetro que vai fazer a medição da pressão. E lembrando também, a gente vai ver depois, durante o curso, né, cada um desses componentes, questão de calibração, de regulagem, qual que é a importância de cada um no seu tópico que a gente vai conversar adiante. Mas resumindo, né, os componentes básicos, temos aí o manômetro para aferição da pressão, o próprio agitador, pode ser um agitador mecânico ou hidráulico, a gente vai falar depois da questão de mistura de calda, de limpeza de tanque, assim por diante. Inclusive aqui, né, já sendo citado o próprio tanque, o reservatório, que a gente viu que varia muito de acordo com a capacidade de cada uma desse tanque, né? Aí no caso dos autopropelidos pode chegar até 4.000, 4.500 litros. Temos aí as mangueiras, que é o que vai fazer o carregamento desse produto até chegar aos bicos de pulverização. Depois a gente vai entender o que é um bico, o que é uma ponta, cada um desses itens. Além dos bicos de pulverização, tem também os filtros, pode ter os filtros de tanque, que fica próximo na bomba, os filtros de linha, os próprios filtros, ou que a gente chama também de peneirinha, que ficam diretamente aqui no bico de pulverização. Aqui nessa parte azul, aqui na imagem, a gente consegue ver um pouco melhor. Temos também a própria barra, né, que vai fazer toda essa sustentação para carregar, que tenta manter o maior nível de uniformidade possível. A bomba, né, aí o coração do pulverizador, o coração do sistema hidráulico, que vai fazer que gerar toda essa pressão e mandar esse produto para a própria barra. E, dependendo do pulverizador, né, a gente sempre vai ter esse regulador de pressão. Aí, na verdade, sim, você sempre vai ter um sistema de regulação de pressão. Pode ser um controle automático, pode ser o regulador normal, né, tradicional, por seção. Aí a gente vai ver cada um desses itens adiante. Então, lembrando, esses são os componentes básicos, mas a gente tem diversos outros componentes que vão estar tendo uma importância muito grande para o pulverizador, uma importância grande para a qualidade da aplicação. E dentre esses vários itens, né, aqui estão alguns deles. Por exemplo, o próprio edutor químico, que é esse clean load que está no centro, ou também chamado de misturador, que é onde a gente vai misturar o produto. Não é um componente, de certa forma, ele é obrigatório, né, pela questão da legislação, de você conseguir ter uma segurança maior na aplicação. Então você tem aqui toda a qualidade de conseguir fazer a mistura do produto, conseguir com uma maior segurança fazer a mistura do produto e jogar ele para o tanque de pulverização. Perdão. A gente tem também os próprios porta-bicos, que vão variar de acordo com cada tipo de aplicação, da necessidade do produtor. Tem porta-bicos de uma saída única, aqui nesse caso está de 5 vias, tem de 3 vias, tem de diversos tipos, né, diversos números de saídas do próprio porta-bico, né, que vai ter uma facilidade grande, a gente vai conversar um pouco mais para frente. Tem aqui também válvulas de abertura, a gente vai entender um pouco mais depois adiante, né? Tem válvulas de seção, válvulas de fechamento bico a bico, equipamentos com válvula dupla, ou seja, num único porta-bico você ter dois bicos de pulverização que podem pulverizar ao mesmo tempo. Sistema de tirar o ar da barra, você conseguir melhorar, que é esse snap lock aqui abaixo, perdão, o end cap aqui embaixo, né, do último slide. E temos várias outras conexões, vários outros acessórios, né, e também conexões que vão estar criando toda essa estrutura de barra, criando a estrutura da próprio tanque de pulverização, de todo o sistema hidráulico que vai estar auxiliando numa melhor pulverização, numa melhor qualidade, facilitando a vida do produtor. Às vezes nem tem
uma ação direta com a qualidade em si, mas tem uma ação direta aí na questão do rendimento operacional, né, até mesmo de agilizar o serviço no campo, facilitar, né, de certa forma, a conveniência do próprio produtor e assim por diante. E aí a gente vai ver, perdão, e a gente vai ver mais adiante, né, toda a questão do próprio sistema hidráulico, né, entender um pouco da questão do fluxômetro, no caso dos autopropelidos, o próprio sistema de agitação, qual que é a importância, fechamento por seção, fechamento bico a bico. A gente vai tentar entender essa parte da agricultura de precisão, né, qual que é o impacto disso tudo, mas basicamente esses são os componentes do sistema hidráulico que vão ter uma importância muito grande para a gente conseguir chegar numa pulverização de qualidade. Então, novamente, é importante a gente ter esses conhecimentos básicos para a gente conseguir, a partir daqui, começar a entender um pouco mais. O primeiro ponto, a própria ponta de pulverização, lembrando que é o foco desse curso, que a gente vai falar um pouco mais da ponta, mas a gente não tem como falar da ponta sem falar da bomba, sem falar do sistema de agitação, por exemplo, né, própria homogeneização de cauda, se está uma cauda bem homogênea, se não está, que isso vai interferir no entupimento de bico. Enfim, lembra que eu comentei uma das aulas anteriores? A tecnologia de aplicação ela é de certa forma simples, porque ela é uma conta, não precisa de um conhecimento extraordinário, você consegue visualizar quais são os problemas, o que a gente tem de impacto, o que cada um vai ter de influência, só que são várias ações, vários fatores que vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Então você precisa ter conhecimento de um pouco de cada desses, de cada item, de cada fator que vai estar impactando a sua tecnologia de aplicação para fazer um bom posicionamento, para saber como você vai conseguir realmente colocar esse produto com uma qualidade melhor. E lembrando, ponta de pulverização é o final desse sistema hidráulico, é o que vai estar, como a gente já viu, é o que realmente vai fazer essa pulverização e é o que vai ter um dos maiores impactos aí na precisão e na qualidade da pulverização. Por isso que é tão importante e por isso que também é considerado o foco desse curso, né? A gente conseguir entender e depois do momento que a gente entender as pontas de pulverização, conseguir ver qual que é o impacto disso na agricultura de precisão e em outros fatores que a gente vai estar estudando ao longo do curso. Beleza? Novamente, pessoal, muito obrigado.